Você conhece a verdadeira história por trás dos nomes da nossa cidade? Talvez você saiba que Campo Grande já se chamou Augusto Severo, mas o que muita gente não sabe é que, antes disso, ela também se chamou Triunfo. E por trás de cada mudança existem disputas políticas, amizades, homenagens e personagens que ajudaram a escrever essa história. Tudo começa com o nome mais antigo de todos, Campo Grande. Muito antes de existir município, esse nome já identificava estas terras. A tradição histórica registra a existência da antiga fazenda Campo Grande, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, numa região marcada pelas extensas campinas às margens do rio Upanema. A povoação cresceu. Santana tornou-se o centro de sua fé. E, em 4 de setembro de 1858, veio a emancipação. Nascia oficialmente o município de Campo Grande. Mas apenas 10 anos depois, Campo Grande simplesmente deixaria de existir como município. Em 1868, sua autonomia foi retirada e seu território incorporado a Caraúbas. E é aqui que essa história ganha um forte componente político. De um lado estava Amaro Bezerra, uma das lideranças do Partido Liberal. Do outro, um filho desta terra, Luiz Gonzaga de Brito Guerra, importante liderança conservadora que mais tarde ficaria conhecido como Conselheiro Brito Guerra. 2 homens, 2 grupos políticos e uma forte rivalidade. Segundo o relato histórico de Manuel Dantas, baseado em informações do desembargador Felipe Guerra, Amaro Bezerra e Brito Guerra eram adversários políticos. E quando os liberais estavam no poder, Amaro Bezerra teria conseguido justamente a extinção do município onde seu adversário havia nascido e onde vivia boa parte da família Brito Guerra. Era 1868. Campo Grande desaparecia do mapa dos municípios. Mas a política mudou. Os conservadores voltaram ao poder e Brito Guerra reagiu. Em 1870, apenas 2 anos depois da extinção, o município foi restaurado. Só que não voltou com o nome Campo Grande. Recebeu um nome novo, um nome que dizia muito sobre aquele momento: Triunfo. E não se tratava de um triunfo militar. Segundo o relato histórico, era um triunfo político, o triunfo dos conservadores, que retornavam ao poder e restauravam o município que havia sido extinto durante o domínio dos liberais. Uma disputa política havia acabado marcada no próprio nome da cidade. E assim, durante mais de 30 anos, oficialmente, esta terra se chamou Triunfo. Até que outra história política mudaria tudo novamente. Agora precisamos sair daqui e viajar até Paris. 12 de maio de 1902. O aeronauta potiguar Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, sobrevoava a capital francesa a bordo do dirigível Pax. De repente, uma explosão. O dirigível caiu. Augusto Severo morreu. A tragédia repercutiu no Brasil e no exterior. E, pouco mais de um ano depois, aquela morte ocorrida a milhares de quilômetros daqui mudaria o nome do nosso município. Mas por quê? É aí que entra outro personagem, Luiz Pereira Tito Jacome. Tito Jacome era uma importante liderança política local. E havia uma ligação pessoal nessa história. Ele era amigo de Augusto Severo. Após a morte do aeronauta, Tito Jacome participou da articulação para prestar uma homenagem ao amigo. Segundo referência histórica atribuída à Câmara Cascudo, o deputado José Joaquim Correia teria apresentado o projeto a pedido de Tito Jacome. E existe ainda outro detalhe. Quem governava o Rio Grande do Norte naquele momento era Alberto Maranhão, irmão de Augusto Severo. Em 28 de agosto de 1903, a mudança aconteceu. E atenção para um detalhe que muita gente conta errado. Campo Grande não mudou diretamente para Augusto Severo, porque, naquele momento, Campo Grande já não era o nome oficial, havia mais de 30 anos. A mudança foi Triunfo para Augusto Severo. Começava ali um novo capítulo. Nos documentos, nos mapas e oficialmente, o município passava a carregar o nome do famoso aeronauta potiguar. Mas havia algo que uma lei não conseguiu apagar completamente: Campo Grande. O antigo nome continuou vivo na memória e na identidade da população. Décadas se passaram, até chegarmos a 1991. E aqui entra outro personagem importante dessa história, João Ramalho, pesquisador da história de Campo Grande. Segundo relatos preservados sobre aquele período, João Ramalho conseguiu localizar um descendente de Augusto Severo.
A intenção era aproximá-lo da cidade que, havia décadas, carregava o nome de seu antepassado. Mas a resposta teria sido bem diferente do esperado. Segundo essa versão, o descendente teria desdenhado da cidade e se recusado até mesmo a conhecê-la. A atitude teria causado indignação em João Ramalho. E daquele episódio teria causado indignação em João Ramalho. Campo Grande. João Ramalho passou então a articular o retorno da antiga denominação. E encontrou na Câmara Municipal uma personagem decisiva, a vereadora Josenice Souza. Foi ela quem apresentou o projeto de lei propondo devolver ao município o nome histórico de Campo Grande. E, em 6 de dezembro de 1991, a iniciativa resultou na Lei Municipal número 155. Depois de 88 anos oficialmente como Augusto Severo, o município voltava, no âmbito municipal, a se chamar Campo Grande. É importante fazer uma ressalva. A história envolvendo João Ramalho, o descendente de Augusto Severo, e a reação atribuída a ele, ainda deve ser tratada como um relato da memória local, enquanto não for localizada documentação ou depoimento registrado que confirme todos os detalhes desse encontro. O que sabemos é que a mudança de 1991 aconteceu. Parecia o fim dessa longa história, mas não era. Havia um problema jurídico. O procedimento estadual necessário para oficializar definitivamente a alteração do nome não havia sido concluído. E surgiu uma situação curiosa que duraria décadas. Para a população, para a prefeitura e para diversos órgãos, era Campo Grande. Mas, em determinados registros oficiais, ainda era Augusto Severo. 2 nomes para o mesmo município. E essa pendência atravessou quase 3 décadas. Até que, em 2018, aconteceu algo diferente de todas as mudanças anteriores. Dessa vez, a decisão não ficaria apenas nas mãos dos políticos. O povo seria chamado para decidir. Na urna, uma escolha simples, mas carregada de história. Augusto Severo ou Campo Grande? E a resposta foi contundente. 95,75% dos votos válidos escolheram Campo Grande. Depois de liberais, conservadores, leis, homenagens, controvérsias e mais de um século de mudanças, a população dava sua resposta. Campo Grande. Faltava apenas transformar aquela decisão em lei. E isso aconteceu em 22 de abril de 2019. A Lei Estadual número 10.501 encerrou definitivamente a questão. O município de Augusto Severo passava, oficialmente, a se chamar Campo Grande. E assim se completa uma história extraordinária. Campo Grande, em 1858. Extinto em 1868. Triunfo, em 1870. Augusto Severo, em 1903. O retorno municipal a Campo Grande, em 1991. A decisão popular, em 2018. E a oficialização definitiva, em 2019. Foram diferentes épocas, diferentes personagens e diferentes razões. Triunfo carregou as marcas de uma disputa política. Augusto Severo, a homenagem a um homem que morreu tragicamente nos céus de Paris. E Campo Grande. Campo Grande nasceu aqui. É o nome ligado às origens desta terra. Um nome que existia antes do município, que sobreviveu às mudanças, que atravessou gerações, e que, quando finalmente perguntaram ao povo qual nome deveria permanecer, recebeu uma resposta que não deixou dúvidas: Campo Grande. Porque governos passam, as leis mudam, os nomes podem até ser substituídos, mas a identidade de um povo é muito mais difícil de apagar.